Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 15 de fevereiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Decorridos os 8 dias, ao cabo dos quais tinha o menino de ser circuncidado, foi ele chamado Jesus, que era o nome que o anjo lhe dera antes de ser concebido no seio de sua mãe. Lucas 2:21. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Assim, o egoísmo, que se traduz como amor ao próprio eu, é enfermidade de largo porte, em cujo campo medram problemas e desaires de complexidades diversas. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. Meta do dia: foge da inveja e da intriga. Ora a Deus rogando resignação e entendimento ante as dificuldades do caminho. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além-túmulo. Vamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que retornaram à pátria celestial, principalmente aqueles que sofrem, que sentem saudades, aqueles que estão sendo escravizados por espíritos trevosos que desejam todo tipo de mal. Olhe, Jesus, pelos familiares que aqui ficaram, muitos saudosos, que possam sentir a presença desses irmãos, vibrando muito amor no coração, e que consigamos, Jesus, manter-nos firmes na tarefa. Graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã nós teremos, a partir das 7 horas, a campanha de Fraternidade Alta de Souza. E no próximo sábado, nós vamos iniciar as atividades de sábado. Então, todo sábado de manhã, nós vamos ter a evangelização, nós vamos ter a sopa fraterna, o tratamento com as crianças, com os jovens, com os adultos. Então, todos estão convidados para estar conosco no próximo sábado, nessa festa do Evangelho. E no final da tarde, às 4h30, teremos a aula inaugural. Então, venham participar com a gente do nosso curso Conheça o Espiritismo. Faça ainda hoje a sua inscrição. Na descrição do nosso vídeo, nós temos o link para a inscrição. O curso e a inscrição são gratuitos. Então, venha estudar sobre mediunidade, estudar sobre Jesus, estudar sobre Deus, estudar os processos obsessivos e também como fazer o tratamento espiritual. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Estamos estudando a segunda carta de Pedro. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias virão
escarnecedores com os seus escárnios e levando vida desenfreada, de acordo com as suas próprias concupiscências. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Escarnecedores. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. É que são enfermos, pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. O escarnecedor costuma aproximar-se dos trabalhadores fiéis das ideias novas, exigindo-lhes provas concludentes das afirmações espirituais que lhes constituem a divina base do trabalho no mundo. É interessante, porém, observar que pedem tudo sem se disporem a dar coisa alguma. Querem provas da verdade, contudo, não abandonam as cavernas mentais em que vivem usualmente, nem mesmo para vê-las. Querem demonstrações espirituais agarrados à maneira de vermes aos fenômenos materiais. Os infelizes não percebem que se emparedaram no desconhecimento da vida ou no egoísmo que lhes agrava os instintos perversos e tocam a rir nos caminhos do mundo, copiando os histriões da irresponsabilidade e da indiferença. Zombam de todas as reflexões sérias, mofam de todos os ideais do bem e da luz. Movimentam nobres patrimônios intelectuais no esforço de destruir e, por vezes, conseguem cavar fundo abismo onde se encontram. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhante desviados andarão na terra, segundo as próprias concupiscências. São folhas conscientes do mal, que só a misericórdia divina poderá transformar ao sublime sopro de suas renovações. É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores renitentes às atividades do bem. São expoentes do escárnio, condenados a receber as consequências dele. Por si mesmos, já são bastante desventurados. Se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, maio de 1943, e também na obra Segue-me, da editora Clarim, capítulo Caminhos Cruzados. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel trazendo aqui para nós reflexões sobre esse capítulo 3 e versículo 3 da segunda carta de Pedro, nos esclarece muito que muitas vezes nós estamos envoltos com espíritos encarnados que são perversos, que desejam
de todo jeito, destruir o trabalho do Cristo. E como que esses espíritos fazem? Eles entram nas igrejas, eles entram nas casas espíritas, em todos os agrupamentos religiosos, para desvirtuar os ensinos do Cristo e vão minando a crença no Evangelho. O que que eles fazem? Eles distorcem a verdadeira, a verdade verdadeira. Vamos repetir aqui. Então, eles distorcem os ensinos do Evangelho e vão colocando aquilo que eles pensam como se fossem verdades e vão destoando dos ensinos de Jesus. Então, são seres humanos, como diz o Emmanuel, que precisam de misericórdia. São os deturpadores do Evangelho. E eles não estão nem aí se destroem o Evangelho. Mas são irmãos que vão sofrer muito. E nós temos relatos espíritas em algumas obras espíritas, e aqui eu quero citar, que eu lembro, Dr. Inácio Ferreira descreve em uma de suas obras, que eu não me recordo agora o nome, faz tempo que eu li essas obras, que no mundo espiritual inferior, como nesses mundos também estão espíritos muito sábios, né, muito inteligentes, e eles utilizam da inteligência para usurpar o evangelho. Então, o que que eles fazem? No mundo espiritual inferior, existem bibliotecas onde eles levam os médiuns encarnados durante o sono para que esses irmãos recebam as orientações que eles querem. E esses irmãos ficam suscetíveis a essas influenciações. E quando tomam posse do corpo físico, retornando no dia seguinte, que vão iniciar as atividades mediúnicas da psicografia, por exemplo, eles vão escrever livros, mensagens que deturpam os ensinos de Jesus, que deturpam a doutrina espírita. Então, nós temos em todos os ambientes esses tipos de irmãos que estão nas casas espíritas, estão nos templos religiosos católicos, nos templos religiosos evangélicos, nos templos religiosos protestantes, estão nos templos do candomblé, da Umbanda e também no judaísmo, em todas as outras religiões que não são cristãs. Também encontram-se lá esses irmãos deturpadores do evangelho. E eles vêm com o objetivo de destruir. Então, o que a gente tem que trabalhar é constantemente viver esse aprendizado sincero do Evangelho do Cristo. Buscar no Evangelho, estudar o Evangelho, estudar as obras espíritas que Allan Kardec trouxe, estudar as obras espíritas que Chico Xavier trouxe, mais de 400 obras espíritas. Nem todas as obras mediúnicas são de fato realizadas por espíritos sérios, por espíritos superiores. Então, nós temos que ter muito cuidado com as obras espíritas que nós estudamos. Então, é importante buscar o centro, que é o Evangelho do Cristo. Se essas obras destoam dos ensinamentos de Kardec, dos ensinamentos de Chico Xavier, que ali junto está o Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes e uma falange enorme de espíritos superiores. Então, nós temos que ter cautela, tá bom, meus amigos? Nem toda obra mediúnica
é obra espírita, tá bom? Então vamos fazer prece, pedindo a Jesus por todos esses irmãos responsáveis nas conduções das atividades das casas espíritas, dos templos religiosos diversos. Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que deturpam o teu evangelho, aqueles que buscam trazer a morte e não a vida, aqueles que buscam dominar as mentes, inventando, causando medo, transtorno, dificuldades. Ore, Jesus, por esses irmãos e que eles possam compreender a profundidade do teu evangelho, afastando de suas mentes, dos seus sentimentos, todo ódio, toda ira que são construídas pela leitura equivocada dos teus ensinamentos. Olhe, Jesus, por todos os dirigentes, por todos os médiuns, por todos os evangelizadores, por todos os trabalhadores das casas espíritas. Que o seu amor possa envolver a todos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, vamos estudar o Espiritismo? Dia 22, estamos aí. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós.